Ok, pessoal, vamos começar aqui a aula, beleza? Deixa eu transmitir aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui do computador? Minha área de trabalho e tudo mais? Sim, Tá. Pronto, eu criei lá a agenda, viu, Maria? A Maria é a Maria mesmo ou é o nome da mãe ou do pai? Aqui perguntou da agenda. Maria. Maria Diele. É o seu nome mesmo? Ah, tá. Pronto. Pronto, Maria, eu criei lá, viu, a agenda lá no Google. Aí, caso você já tenha realizado a atividade, aí você já pode postar lá, tá bom? Eu criei duas agendas diferentes, uma pro dia 6 e a outra pro dia 25, né, se não me engano. Deixa eu ver porque a outra. Acho que foi dia 25. Foi dia 25. Então, pessoal, vamos começar, né? Na semana passada, tá? Eu fiz uma livezinha, tá bem rápido. Só para a gente tirar algumas dúvidas sobre números decimais, tá? Porque eu já ia finalizar o conteúdo de vocês de números decimais. A partir dessa semana, tá? Para ser mais preciso, a partir de hoje, a gente já inicia um novo capítulo, tá? Que é o capítulo 8, tá? Capítulo de porcentagem, tá? Capítulo 8. Vocês estão acompanhando os vídeos, vocês estão acompanhando tudo certinho, os conteúdos? sim, professor. Então, né? Pronto. Porque, pessoal, é muito importante. Eu até conversei com os meninos na live da semana passada que eu vou começar a marcar lives, né? Assim, com mais frequência. Porque geralmente eu faço muita live, tá? Toda semana eu faço live. Só que geralmente eu faço com os meninos das outras turmas, né? Do oitavo e nono ano. Só que eu vou começar a marcar com vocês também, para saber como é que vocês estão, se vocês estão acompanhando, se vocês estão assistindo alguma dúvida, né? Porque fica mais fácil a gente se comunicar dessa forma, né? Da forma de live, a gente pode tirar até a dúvida no exato momento da explicação, né? Fica até melhor para vocês. Então, provavelmente, uma vez na semana eu vou marcar live, tá? Geralmente, nossas aulas são na segunda e na quinta, né? Se eu não me engano. Segunda e quinta, eu acho. Aí, geralmente, eu vou fazer assim. Na segunda-feira a gente faz live e na quinta-feira a gente faz aula gravada, tá? Até a gente ver até quando vai ficar esse negócio daí. Tá? Mas acredito que já deve estar pertinho de finalizar. Já a gente logo logo vai voltar para a escola, se Deus quiser, né? Então vamos lá, pessoal. O capítulo de hoje, tá? O capítulo 8, tá? Eu vou iniciar o capítulo 8. Não vou falar tudo do capítulo hoje, tudo hoje, tá? A gente vai dividir entre hoje e próxima aula, tá? E talvez ainda a próxima semana também ainda esteja explicando o capítulo 8, que é o capítulo de porcentagem, tá? Porcentagem, capítulo 8. Beleza? Vamos lá. Porcentagem, né? Então, uma característica bem clara, né, da porcentagem é o símbolo que ele acompanha, né? Esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo de porcento, né? É um símbolo que ele é muito característico. Você olha para o seu símbolo e você já sabe que é uma porcentagem, tá? Então a gente vai trabalhar com esse tipo de simbologia, tá? Símbolo de porcentagem, símbolo de porcento, tá? Então, para a gente identificar a porcentagem é muito fácil. Vai pelo seu símbolo aí. O que é a porcentagem? A porcentagem, pessoal, agora uma coisa é fato, tá? Para você entender direitinho como é que funciona a porcentagem, existem dois conteúdos que você deve ter em mente, tá? Que vocês devem estar dominando, que vocês devem ter entendido, porque senão vai ficar meio complexo você ter porcentagem. Esses dois conteúdos é fração, tá? Que já foi visto. Fração e números decimais, que foi exatamente o último conteúdo que nós estudamos, tá? Em porcentagem, a gente vai utilizar esses dois conteúdos bem claro, tá? Assim, a gente vai sempre estar falando desses dois tipos de conteúdo, tá? Eles são totalmente interligados, tá? Fração, números decimais e porcentagem são três conteúdos que estão sempre interligados. Então, você tem que lembrar bem direitinho como é que funciona os conteúdos de fração. Então, o que é a porcentagem, tá? A porcentagem nada mais é do que a centésima parte de uma grandeza, tá? Onde essa centésima parte, logicamente, ela é baseada em
100 unidades. Então, pessoal, uma porcentagem nada mais é do que uma fração. Porcentagem é fração. Por exemplo, quando eu escrever esse número aqui, ó, como é que eu leio esse número? Eu vou ler 20%, tá? Isso aqui é uma porcentagem. A gente lê esse número 20%, esse número aqui a gente lê 12%. Só que o que você tem que entender? Que uma porcentagem, esse 20%, nada mais é do que uma fração. É uma fração baseada em 100 unidades, tá? Então, no total, essa fração aqui, ela representa um valor onde esse valor total representa 100 unidades, tá? É por isso que nós falamos por cento. Por cento vem de quê? Vem de por 100. 100 unidades, tá? Então, uma porcentagem é uma fração, tá? Uma porcentagem é uma fração. Beleza, pessoal? Deu para entender mais ou menos esse processo? Oi, estão ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo? Desmuta o áudio, pode conversar comigo. Aham, sim. Sim, estamos ouvindo, professor. Estamos ouvindo. Pronto, show de bola. Pessoal, vocês podem falar, tá? Vocês podem perguntar, tá? Vocês podem falar alguma coisa, porque essa é a intenção da live, né? A gente poder conversar. Porque se for só eu falando, eu até conversei isso aqui na última aula. Se for só eu falando, não tem sentido a gente fazer live, né? Eu posso só gravar para vocês. A intenção da live... Não, tudo bem, Aline, sem problema, né? Nesse caso, sem problema. Mas eu tô falando aqui, tipo, se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, professor, não entendi, tá? Vocês podem falar, não tem problema nenhum, né? Entre aspas, a gente tá numa aula presencial, entre aspas, eu acho que não é, né? Mas vai funcionar como se fosse, tá? Então, vocês podem perguntar, podem desmutar, ok? Deixa eu ver aqui. Ei, Eric, pode ficar tranquilo aí, eu desenrolei aqui, viu? Tranquilo aí, ali. Eric, precisa vir não, viu? Aí, tranquilo, já tô no caminho já, viu? Ok, vamos lá. Tá ouvindo aqui um áudio aqui do meu pai. Ok, aqui eu tenho algumas aplicações, né, onde eu posso utilizar a porcentagem, tá? Em bancos, né, a gente vê muito porcentagem em bancos. Sei lá, aplique R$2.000 que você vai ter um rendimento, geralmente eles falam isso, um rendimento de, sei lá, 3%, né? Então, em banco, a gente vê muita aplicação de porcentagem. Em lojas, isso aqui é demais, né? Quem nunca passou na frente de uma loja, tinha lá, uma roupa custa tantos reais, né? Lá, custa R$90 uma roupa, né? Se você comprar à vista, você vai ter um desconto. E geralmente, quando eles dão desconto, eles não falam assim, ó, o desconto vai ser de R$10, o desconto vai ser de R$15. Eles não falam assim, eles falam o quê? O desconto vai ser de 20%, o desconto vai ser de 10%. Então, geralmente em lojas, quando se dá desconto, né, geralmente é em forma percentual. Pessoal, vocês precisam ter cuidado, isso aqui a gente vai ver lá para frente, tá? Mas só para adiantar um pouquinho, a gente tem que ter cuidado para não confundir porcentagem com dinheiro. Por exemplo, quando ele diz que a roupa vai ter um desconto de 20%, isso daqui não significa dizer que é R$20. 20% não é R$20. 10% não é R$10. Antes, eu vou falar um segredo para vocês. Antes, quando era menor, que eu não conhecia ainda a porcentagem, era pequena, não entendia, eu achava que era. Né? Por exemplo, uma roupa custava, sei lá, R$30. Aí falava assim, ó. Por exemplo, tá, pessoal? Uma roupa custa R$30. Se você comprar a roupa à vista, você vai ter um desconto de 30%. Aí putz, como é que pode? A roupa custa R$30, vai ter um desconto de 30%.
como é que vai ser? Não vou pagar nada na roupa, vai ser de graça? Porque eu achava antes, não sei se você hoje acha isso, tá? Eu aposto como alguém deve pensar isso também. Isso é normal, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouco não, mas próxima aula, que não é assim, tá? A gente vai entender bem como é que funciona 30%. Mas só para voltar, eu achava antes que 30% de desconto ia ser R$ 30 de desconto. Eu achava isso. Se eu tinha um desconto de 20%, era só tirar R$ 20, mas não é assim, tá? Até porque se a roupa é R$ 30 e tem 30%, se fosse para tirar 30%, eu ia ficar com zero, né? Ou seja, eu não ia pagar nada na roupa, não tem sentido isso. Mas 30% não é R$ 30, eu aprendi isso aqui depois. E vocês vão entender também depois lá na frente, tá? Outra situação, né? Relatórios de empresa, né? Se você fez um relatório que é, sei lá, mostrar um aproveitamento, né? Um índice, tá? Sei lá, 20%, né, dos alunos tal, gostam de matemática, né? 30% não gostam, tudo mais. Então a gente pode colocar em tipo de relatórios, né? Em gráficos também, né? A gente vê muito em gráfico, principalmente em geografia que tem muito gráfico, né? A gente vê, geralmente porcentagem, a gente utiliza gráfico de setor, tá? Setor circular, que é esse tipo de gráfico aqui. Por exemplo, sei lá, 10% das pessoas gostam de maçã, né? Sei lá, 20% gosta de uva, né? 50% gosta de pera, né? Sei lá, a gente vai montando aqui as porcentagens. Então, em gráficos também a gente utiliza muita porcentagem, tá? Então aqui eu tenho algumas situações no nosso dia a dia, né? Nosso convívio que provavelmente você se deparou no mínimo em uma, né? Se não tivesse tem todas, eu acho que você já viram em todos os casos aqui. Mas no mínimo você já viu pelo menos em uma dessas. Tenho certeza disso. Você já viu alguma dessas aplicações. Sim ou não, pessoal? Acho que sim, né? Sim. Ok, vamos lá. Professor, agora o que representa a porcentagem, né? Vamos lá, vamos examinar a seguinte situação, pessoal. Primeiro caso, diz assim, ó. De cada 100 questões, um aluno acertou 78, tá? Ou seja, esquece porcentagem, pense em fração agora, tá? Então, ó, no total, eu tenho 100 questões. O aluno acertou quanto? 78. Como é que eu monto essa fração? Vocês lembram como é que monta a fração? Na fração, isso aqui já foi visto lá em fração. Na fração existe quem? Existe o denominador e existe o numerador. O denominador representa o que? O denominador, que é o de baixo, representa o total. Não é assim? E o total, ó, são quantas questões no total? 100. Então, no denominador a gente tem 100. E no numerador, quantas partes desse total eu estou me referindo? E nesse caso aqui é quanto? 78. Então, nessa situação, você tem ó, a fração 78 sobre 100, ou 78 centésimos. Nesse caso de baixo, diz assim, ó, 32 em cada 100 alunos. Então, no total, eu tenho quantos alunos aqui no total? Eu tenho 100 alunos. Então, novamente, o meu denominador vai ser 100. E quantos desses 100 eu estou considerando? 32. Então, aqui, ó, 32. Tá? Então, aqui eu tenho 32 centésimos e aqui eu tenho 78 centésimos, tá? Essas frações, pessoal, elas têm uma coisa em comum. O que elas têm em comum? Nos dois casos aqui, ó, a gente observa que o denominador é 100. Isso aqui é uma fração centesimal. Pessoal, e isso é porcentagem. Não entendi, professor. Por exemplo, toda fração, tá? Toda fração que tem denominador 100 é uma porcentagem. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, 78 sobre 100, eu posso representar essa fração, 78 sobre 100, como 78%. 78%. Nesse caso aqui, ó, 32 sobre 100, ou 32 centésimos. Eu posso escrever essa fração aqui em forma de porcentagem. Como é que ficaria essa fração em forma de porcentagem? Ficaria 32
sobre 100, ou seja, 32%. Ou seja, pessoal, toda porcentagem, ela na verdade é uma fração, foi o que eu falei lá no início da aula. Toda porcentagem é uma fração. É uma fração onde o denominador é 100. Então, por exemplo, deixa eu escolher alguém aqui. Fala aí alguém que tem microfone, por favor. Fala oi. Oi. Pronto, quem foi que falou aí? Que eu não consigo ver você. Oi. Pronto, a primeira pessoa que falou, quem foi que falou? Eu. Pronto, como é o nome desse eu? Anne. Anne, pronto, Anne. Anne, fala aí uma porcentagem, qualquer uma. Uma porcentagem é 57%. Pronto. Anne, a Anne disse a fração, a porcentagem 57%. Ô Anne, se eu falar que essa porcentagem também é fração, tá errado? Não. Não. Pessoal, porcentagem é fração. Aí eu pergunto assim, ó, Anne, que fração é essa porcentagem aqui? Pessoal, como é que eu converto uma porcentagem em fração? Muito fácil. É só você escrever essa porcentagem aqui, ó, no numerador. Então ficaria 57 sobre quanto? Sobre 100. Sobre 100. Toda porcentagem é uma fração com denominador 100. Por isso, pessoal, que o nome é 57%. Por cento significa 57 por 100. Então, isso é porcentagem. Porcentagem é fração. Ponto final. Ficou claro isso, galera? Deu para entender? Sim. Deu para entender? Sim, professor. Deu, né? Ok, vou continuar aqui. Essa parte aqui eu vou pular. Tá? Aqui, pessoal, tem uma situação, tá? Ó, um exemplo de uma pesquisa, tá? Seria que a taxa percentual de tipo de água, né? Nós observamos aí que no planeta Terra nós temos 97% de água salgada e apenas, olha aqui, apenas 3% de água doce, que esse aqui é o que a gente usa, tá? Para a nossa vida, né? Utilizar no nosso dia a dia, para a gente beber, para a gente tomar banho, para a gente cozinhar, é água doce. Olha o que tinha de água doce, só 3%, né? Muito pouco, né? Nós temos aí praticamente quase que o total de água sendo salgada, né? Que a gente não utiliza como no dia a dia, né? A gente não utiliza água salgada. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de uma tabela onde eu apliquei aqui o porcentagem. Tá? Ok. Aqui, pessoal, eu estou convertendo, tá? Fração, tá? Ou porcentagem, tá? Vamos lá, primeiro, vamos lá. Quantos habitantes em cada grupo de 100 tem casa própria, né? Vamos lá. Devemos encontrar uma fração equivalente a 3 quintos, que tenha denominador 100. Por exemplo, ó, aqui eu tenho a fração 3 quintos, tá? Então, eu quero que você indique, porque aqui eu expliquei de uma forma diferente. Eu vou explicar de outra forma aqui, tá? Esquece esse pedaço aqui. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu quero que você monte, eu acho que era do exemplo anterior, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, para a gente entender a situação. Pronto, essa aqui mesmo, ó. Isso aqui é só um caso, tá? Ó. Em cada cidade, 3 a cada 5 habitantes tem casa própria. Então, como é que eu posso montar a fração das pessoas que têm casa própria? Muito fácil, né? Ó, 3 a cada 5. Então, a fração seria como? 3 sobre 5. Tá? Essa aqui é a fração. Expresso por uma razão, tá aqui, 3 quintos, né? 3 habitantes em cada grupo tem 5 casa própria. Né? Então, tá aqui a fração. Beleza. Só que agora é a seguinte situação. Como é que eu posso encontrar a porcentagem? Quantos porcentos tem casa própria? Eu já sei que a cada 5 pessoas, 3 tem casa própria. Beleza, essa é a fração. Mas que porcentagem é essa? Tá? Eu já aprendi a transformar uma coisa. Eu já aprendi a transformar porcentagem em fração. Isso aqui eu aprendi agora, né? Por exemplo, se eu tenho 3%, isso aqui é 3 sobre 100. Então, eu já sei transformar porcentagem em fração. Mas o contrário. Ah, professor, o contrário também já sei. Por exemplo, você tem 23 sobre 100. Isso aqui significa 23%. Muito bem, você está entendendo a matéria. Só que vamos supor que essa fração não é sobre 100.
É qualquer uma, sei lá, 4 sobre 8. 4 sobre 8. Professor, não dá. Dá sim. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma fração 3 quintos. Como é que eu escrevo essa fração 3 quintos em porcentagem? Como é que eu vou escrever essa porcentagem aqui? Você vai fazer o seguinte, pessoal. Para você escrever uma fração em porcentagem, quando não é denominador 100, porque quando for 100, maravilha, né? Se for 60 sobre 100, 60%, não tem dúvida. Agora, quando não for 100, o que é que eu vou fazer? Eu vou Tem que dividir? dividir. O que foi que falou aí? Anne, Pronto. Pessoal, me tira uma dúvida. Vocês já fizeram porcentagem ano passado? eu acho que sim. Não me lembro. Não lembro, né? Pois a Ana aí tá de parabéns. Então, ó, eu vou ter que dividir. Eu vou dividir o numerador pelo denominador. Eu vou efetuar a divisão. Ou seja, eu vou dividir 3 por 5. Aí, pessoal, professor, não sei dividir 3 por 5. Primeiro, professor, nem dá para dividir. Dá sim, Aí, pessoal. Dá sim. aí Esse conteúdo, só para vocês aqui, ó, né, rapidinho. Esse conteúdo aqui eu expliquei, foi o último assunto. Por isso que eu disse, pessoal, para você entender porcentagem, existem dois conteúdos que você tem que ter em mente. Primeiro, fração. Vocês estão vendo que eu falo fração direto, né? Fração e números decimais. Você tem que saber isso aqui. Professor, como é que divide 3 por 5? Vamos lá, Anne. Como é que divide 3 por 5? acrescenta um zero e coloca uma 0, vírgula. vírgula, e o que mais? E acrescenta um zero para transformar em 30. Ô, menino inteligente. Pessoal, fica a dica, tá? Ó. Quando você vai dividir um número onde o divisor, que é o 3, é menor do que o dividendo, que é o 5, e é menor, tá vendo? 3 é menor que 5. Como eu vou dividir 3 por 5 que o 3 é menor? Você vai colocar o 0, vírgula e o 0 lá em cima. Agora virou quem? Virou 30. Agora divide. Vou ter que dar 30 dividido por 5. Muito bem, pessoal, isso mesmo. 6. Tá? 6 vezes 5 dá 30, sobra nada. Então, quanto é que dá 3 dividido por 5? 0,6. Ou 6 décimos. Só, calma aí, tá quase acabando, tá? O que acontece? Esse número é um número decimal. E eu não quero o número decimal. O que é que eu quero que você encontre? A porcentagem. Então, como é que eu faço? Ó, se você está em número decimal e quer transformar em porcentagem, é a coisa mais fácil do mundo. É só você andar, ó, 2 casas para a direita. Você vai contar 2 casas para a direita a partir... Já largou aqui a minha próxima aula. Eu tenho aula aqui depois da de vocês. Então, para você transformar esse número em porcentagem, é só você andar 2 casas para a direita, contando a partir da vírgula. Então, contando a partir daqui, ó, uma para cá, 2 para cá. Tá vendo que ficou um espaço aqui? Esse espaço aqui eu vou preencher com 0. Então, vai ficar o seguinte, ó, vamos lá, mais uma vez. Uma vira o número 6. 2 vira o número 60. Acabou. 60%. Essa é a porcentagem. Deu para entender isso ou não? Deu. Deu. Mais uma vez, ó. Eu vou fazer o seguinte. Fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar Eu também não entendi, professor. Não entendeu? Tá. Calma aí, vamos lá. Vamos de novo. Ó, eu tenho essa porcentagem aqui, tá? 23%. Aí, questão, tá? Por exemplo, tarefa do TD, né? Escreva essa porcentagem na forma de fração e na forma decimal. Uma porcentagem eu posso escrever dessas 3 formas, né? Pode ficar na forma de porcentagem mesmo, pode ficar na forma de fração e pode ficar na forma decimal. Então vamos primeiro para a de fração, que é mais fácil. 23%. Como é que é em fração 23%? 23 sobre 100. Sério. Pronto. Agora, como é que é esse número na forma decimal? É fácil também, pessoal. Como é que eu vou escrever 23% na forma decimal? É só você voltar 2 casas. O professor mostrou, acabou de falar que não era para cá. Era. Por quê? Porque no caso anterior eu estava fazendo o contrário. Eu estava saindo do número decimal para a fração. Agora não.
Eu estou saindo, ó, da fração para o número decimal. Então eu vou contar, pessoal, 2 casas para a esquerda, contando a parte da ponta aqui, ó. Então vai ficar, ó, 1, 2, para bem aqui. Então seria 0,23. Deu para entender isso? Deu para entender isso, pessoal? Deu. Sim, Pronto. professor. Só que agora eu vou fazer o contrário. Ó, eu tenho o número 0,8. 0,87, pronto. Como é que eu pego esse número decimal e escrevo a porcentagem? É só, em vez de você andar para cá agora, 2 casas, você faz o contrário. Você anda para a direita, 2 casas. Então vai ficar assim, ó. Uma ficaria 8,7. 2 vai ficar o quê? 87. Onde a vírgula parar é a porcentagem, que é 87%. No caso anterior, o que foi que eu fiz? Eu dividi 3 por 5. Quando você dividir 3 por 5, vai dar 0,6. Como é que eu transformo 0,6 em porcentagem? Mesma coisa. É só você andar 2 casas para a direita. Então vai ficar, uma ficaria 6, 2 ficaria 60. Então isso aqui significa 60%. Entendeu? Sim. Deu para entender, pessoal? Sim. Tem certeza? Absoluto. Certo. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó. 1 sobre 2, né? Quando você divide 1 sobre 2, se você dividir 1 por 2, ó, vai dar, é menor do que esse número, né? Ó, 0,0, 10 dividido por 2, 5. 0,5. Então, 1 sobre 2 vale 0,5, tá? Transforma em porcentagem. 1, 2, ou seja, 50%. Mesma coisa aqui. Divide 1 por 4, vai dar 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Né? Ó, 25 sobre 100, que é 25%. Pessoal, esse início, todo mundo está conseguindo entender? Sim. Sim? Sim, professor, muito bem. Pronto. Claro. Então, pessoal, para essa primeira aula a gente vai finalizar aqui, ok? A gente não vai entrar em cálculo ainda de porcentagem, não. Vou deixar isso aqui para a próxima aula, quinta-feira. Beleza? Uhum. As questões do TD, elas são muito nesse nível. Ó, transformar fração em decimal, em fração centesimal e em porcentagem. Tem várias questões do TD nesse formato aqui, ok? Então vocês entenderam isso, entenderam? Alguma dúvida? Sim. Alguém não Não. entende? Tá. Eu tenho Oi. dúvida. Tem dúvida? Pode dizer aí, pode falar. Ah, você falou que tem dúvida ou falou que não tem dúvida? Mudo. Eu não entendi. Você falou que tem dúvida ou falou que não tem dúvida? Oi, 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 oi. Desmuta aí, cara. Não, não tenho. Não, não tenho, não. Ah, tá. Que você falou assim, aí foi na hora que o áudio cortou. Aí você falou dúvida. Aí eu não entendi se era tenho dúvida ou não tenho. Pessoal, então a gente vai finalizar a aula aqui, ok? Qualquer dúvida, né, vocês perguntam lá no Class, ou então vocês podem aguardar a live também. Vou ter que começar a próxima aula já, tá? Então, valeu, até a próxima. Algo a comentar, alguma coisa, pessoal? Tio, sobre a agenda novamente. Uhum. O senhor vai atualizar, né? Já coloquei lá, viu? Ah, tá certo. Viu? Seria a do dia 25, né? E a do dia E a do 6. Eu 6. já coloquei, viu? Depois tu olha lá, já tá atualizado, viu? Então, pessoal, então eu vou finalizar aqui a gravação, tá? Essa aula, quem quiser assistir a aula novamente, que horas são? 9h30, né? 9h36. Eu vou dar aula agora pro sétimo, aí eu acho que eu vou estar disponível às 11 horas. A partir de 11 horas, essa aula vai estar lá no YouTube, tá? Eu vou fazer... Você entra no site da escola de novo, né? Provavelmente você viu lá, né? Live. Aí, a partir de 11 vai estar o link dessa aula.
Então, se você quer assistir novamente essa aula aqui, você vai lá no link e assiste de novo, tá? Ô tio, mas e a passada, aquela passada? Eu acabei não A postando. Pronto, eu acabei não Ah, postando. Mas eu vou postar aqui também, tá bom? Eu posto, tá certo. aproveito e posto logo. Beleza? Então, pessoal, valeu, até a próxima. Eu vou marcar outra aula com frequência, ó, e vão chamando os amigos de vocês. Vão convidando aí, vão mudando os grupos pra gente ter uma sala lotada aqui. Oi. Ô tio, vocês têm previsão para as Tá. próximas notas? As últimas notas que você fala é qual? A segunda. Foi só o primeiro bimestre. Pronto, essa nota aí a gente já finalizou, só tem que marcar a data da reunião já. Mas já tá finalizada, esse bimestre já finalizou. Entendeu? O A gente, segundo? a gente já tá O segundo bimestre, professor? Primeiro, o primeiro a gente o finalizou. primeiro eu já recebi, agora o segundo. É o Não, primeiro. então, vocês ainda não receberam, mas a gente tá finalizou. Não, minto, a gente tá finalizando agora. A gente tá na bimestral agora, do segundo. Acho que daqui para 2 semanas a gente finaliza. Só que depois de finalizar, porque assim, depois que finaliza o bimestre, a gente já começa o novo. Só que vocês ainda não receberam a nota, porque tem que corrigir as provas ainda, aí tem que organizar a secretaria, organizar a questão de nota, aí depois que vocês vão receber as notas, entendeu? Provavelmente, como deve estar perto a gente retornar às aulas, aí eu acho que essa reunião aí já vai ser presencial, não sei, vamos ver. A gente não sabe muita coisa ainda, né? Tá muito incerto, ninguém sabe como é que vai voltar, quando que vai voltar, mas tá perto de finalizar o segundo bimestre, viu? Professor, eu sou a mãe da Maria Eduarda Moraes. Opa, bom Deixa- dia. Bom dia, meu querido. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Certo. As notas, as provas são esses TDs que elas estão fazendo? Exatamente, né? Como a gente não tem prova presencial, então as provas são os TDs. As questões que a gente manda, que os alunos estão mandando pelo Class, né, como foto, ali não vai contar como prova, vai contar como atividade convencional mesmo, atividade normal. Agora, os Como TDs, trabalho. os TDs que vocês estão indo pegar na escola e entregar, por isso que é muito importante fazer. Você não pode deixar de fazer, porque ali é a prova dele. Então, por exemplo, se a sua filha é quem? Eu sou a mãe da Maria Eduarda Moraes, Adriana. Pronto. Aí vamos supor que a nota bimestral do segundo era 2 TDs. Era o TD 8 e o TD 9, por exemplo. Aí a Maria Eduarda só entregou 8. Aí, infelizmente, a nota dela vai ser só metade. Porque a nota são os TDs. Se teve 2 TDs, a gente vai contar as 2 notas. Entende? Então, as provas serão os TDs. Só que a diferença é que o quê? Que a prova era só uma prova, não era só um TD. E agora Isso. não. Como tem toda semana, a gente junta as provas. Por exemplo, a nota bimestral vão ser 4 TDs, 5 TDs, mas as notas é o TD. A nota da prova será a nota do TD. Isso mesmo. Deu para É entender? como se fosse. Entendi. Ela está já nos TDs 10. Pronto, então ela tá atualizada, porque o último foi o TD10, né? Eu já fiz o TD11, mas o TD11 é dessa semana ainda, que ainda vai, né? Tá começando hoje. Então na sexta. exatamente. Então ela tá ok, então, viu? Então, obrigada, viu? E bom dia. Bom dia. Pessoal, eu vou ter que finalizar a aula, senão os meninos vão ficar me esperando lá do 7º ano, já devem estar me esperando. Beleza? Então, próxima semana provavelmente a gente marca uma outra live e convide aí o restante dos meninos pra gente poder participar. Beleza? Pra gente poder conversar, tirar alguma dúvida, né? Depois, geralmente, a gente bate um papo depois, qualquer coisa, né? A gente vê pela frente. Beleza? Então, vou finalizar a aula aqui. Valeu.